Ok. Brachá, então, da contagem do Homer. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav vetzivanu al sefirat haomer. היום 37 יום, שהם 5 שבועות ו2 ימים לעומר. Hoje são 37 dias que correspondem a 5 semanas e 2 dias da contagem do Homer. Ou seja, faltam 12 dias para terminar a contagem do Homer. E em seguida chegamos a Shavuot, né? Nós vamos também fazer a brachá do estudo agora. Isso está na página 44. Em seguida vamos então dar início ao estudo propriamente dito. Não sei se o Michel quer fazer as brachot, quer que eu faça. Ok, então Berchot Torah, página 44. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torah, que nos ordenaste cuidar das palavras da Torá, né? Nos ocupar, na verdade, seria o melhor. Ve'arev na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu vefi amcha beit Israel venihi anachnu vetzeitzaienu vetzeitzai amcha beit Israel כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, ברוך אתה אדוני, המלמד תורה לעמו Israel. Amém. Tu, Deus, que ensinas a Torá ao povo de Israel. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten ha-Torah. Amém. E só queria dedicar esse estudo, e depois no final, quem sabe, a gente faz um Misheberach para ela, dedicar esse estudo para Fernanda, esposa do Nilson, pela Refuah Shlema de Rivka Chaya Bat Avraham Vesarah, que está precisando de muitas energias positivas nesse momento. Michel, Obrigado, Davi. Obrigado mesmo. imagina, Nilson, imagina. Michel, a palavra é sua. Vamos estudar, vamos terminar esse livro maravilhoso de Levítico Vaikra. Obrigado, Nilson, que apesar de tudo, você está sempre com a gente. É tudo. É incrível. Estava lá no hospital, está aqui hoje. Incrível, incrível. Obrigado. Acho que ele está no hospital, para falar a Está verdade. no hospital ainda, tá? Voltou para o hospital. Puxa vida. Muito bem. Obrigado todos aqui que estão aqui, vieram para estudar. Obrigado, Thaís, pelo convite. E assim, né, quando ela me pediu, ela queria já que eu tivesse feito bastante tempo antes. Eu falei, não, estou lotado de coisa, deixa para mais tarde. Aí caiu essa semana e vai lá Berrucotai. Falei, legal, eu gosto dessa paraxá e vocês vão entender, porque realmente são os dois temas que eu mais costumo falar, né? Tanto da questão do meio ambiente quanto a questão da doações. E os dois temas a gente consegue fazer ligações com o texto dessa semana. E então eu escolhi, apesar da semana não estar tão tranquila quanto eu esperava que tivesse, mas assim foi muito legal poder estudar e ler um montão de coisa que a gente aproveita nessas horas para ir buscar. E algo que eu esqueci de falar quando eu fiz a Haftarah sábado, né? Na verdade, são duas coisas bastante estranhas que acontecem esse ano. A gente lê a Haftarah de Behar, que é rara, porque tem que muita coisa acontecer para a gente ler a Haftarah de Behar, porque Behar e Bechukotai normalmente são duas parashiot que se leem juntas. Na maioria dos anos, Behar e Bechukotai é como se fosse uma coisa só. E quando a gente faz as duas juntas, se lê a Haftarah de Bechukotai. Então, Behar é raro. Então, são 7 anos bissextos, com 7 anos em 19. Então, poderia ser um a cada 3, mas é muito menos, porque também, para Behar estar sozinho, não pode ter nenhum Hag em Shabbat. São muitas condições para Behar estar sozinha. Então, é um a cada 10 anos, talvez, que Behar, a gente lê a Haftarah de Behar. E a mesma coisa acontece com a Haftarah de Bechukotai sozinha. Normalmente, gozado, a gente lê a Haftarah de Bechukotai, mas a maioria dos comentários de Behar Bechukotai falam justamente do que que vocês, eu não tive, mas eu vi a gravação depois, da discussão do Shemitah. Então,
tem muitos textos e comentários sobre Yovel, sobre Shemitah, e Berucotai, os textos de Berucotai são poucos comentados. Então, são dois extremos aí que esse ano tivemos, talvez, a sorte de tê-los separado. Então, eu vou, gente, completamente diferente dos dois últimos estudos das duas últimas semanas, onde tivemos rabinos trazendo fontes e um montão de coisas. Eu vou trazer fontes, mas de autores mais modernos, não de fontes tão antigas, baseadas no texto da Torá, e discutir com vocês. Eu não tenho respostas. Algumas são perguntas que normalmente a gente vai fazer e que a gente vai tentar debater esses dois temas que estão, do meu ponto de vista, bastante interessante e que a Torá nos dá muitos elementos para discutir esses dois temas. Então, tem algumas fontes, tem historinhas, e começamos, né? Berucotai nas minhas leis, Vaikra, Levi, são dois capítulos de Vaikra, os dois últimos, né? Estamos terminando o livro de Vaikra, capítulos 26 e 27. Ele é curtinho porque, né, como eu falei, está sempre junto com o Berrar. E o povo está no monte, está aos pés do Monte Sinai. É como tá junto com a entrega dos 10 mandamentos. E tem, né, essa questão de não ter a cronologia assim perfeita, mas isso o texto se passa como se a gente estivesse respeitando as minhas leis, né? Então vem tudo junto, vem os 10 mandamentos, vem a Torá toda, vem todas as leis que Deus dá para o seu próprio povo para se preparar para ir para a Terra Prometida. Então é isso que a gente vai estudar. Basicamente quatro temas, na verdade 3 temas, é a final do livro, como o Davi já falou, eu repeti. Vamos falar de bênçãos e maldições, muitas traduções falam de bênçãos e maldições, eu gosto mais de recompensas e punições. Tem uma diferença aí. O capítulo 26 termina com uma menção a Teshuvá, que a gente vai tentar comentar, e já para o capítulo 17 é outra história, parece que está no outro livro, né, que fala das doações dos dízimos e manutenção do templo, que é muito o que se fala em todo o Vaikra, né? Todo o Vaikra tem a ver com o tabernáculo móvel, tabernáculo de depois fixo, toda vez tudo que tem a ver com o templo. Então ele termina realmente para encerrar esse livro para a gente poder começar um novo livro na outra semana. E alguns o Plaut, principalmente, o Plaut traz muita coisa de história, né? Além da questão religiosa, Plaut tenta buscar dados históricos. E eu achei muito interessante esse comentário que ele faz, que ele diz que essa parte final do Levítico, principalmente o capítulo 26, é um apêndice, foi uma coleção de materiais antigos, essa questão do preto e branco, maldição, bênção e maldição, com algumas audições posteriores, saiu errado o texto aqui, foi adicionado ao livro após ele estar praticamente concluído, segundo as fontes do Plaut. Ele não diz qual foi comentário dele, mas ele não diz. Ele cita algumas fontes, mas ele não diz por quê, como que eles chegam nessa conclusão. Mas tem a ver com o estilo da escrita, como que está sendo falado, e isso sim, ele cita com coisas antigas que se fazia nesse mesmo conceito de bênçãos e maldições em sociedades similares naquela época. Então, lógico, a gente sabe disso, né? O povo de Israel não estava isolado, ele tinha realmente bastante costumes do seu entorno. Então, começando o texto, bem no comecinho do Levítico 26:3, Deus diz: se você seguir as minhas leis, Bechukotai, e observar fielmente os meus mandamentos, mitzvot, as minhas mitzvot, traduzido aqui como mandamentos, concederei chuva para que a terra produza seus produtos e as árvores seus frutos. As chuvas nas horas certas, né? Então, se você fizer tudo certinho,
nada vai te faltar, não vai ficar nem muito frio, nem muito quente, nem muita chuva, nem pouca chuva. A chuva correta, né? Eu considerei paz e você dormirá sem medo. Farei com que as feras ferozes se retirem da terra e seus inimigos cairão diante de você. Então vai ser tudo tranquilo, tudo bom se você seguir os meus mandamentos. Muito claro a ordem, né? Obviamente, o contrário, se você não seguir, o inferno se abaterá sobre você. Esse conceito de inferno, céu e inferno não existe, tá? Aqui é mais bênçãos e maldições, mas é assim, é como se fosse o pior dia da sua vida. Vocês vão ver, o texto é bem. Eu nem trouxe as coisas mais fortes, mas se vocês lerem o texto original, tem coisas lá que a gente não deseja nem para os inimigos. Né? E a gente pede por chuva, a gente pede por orvalho, né? Então, orvalho na hora certa, chuva na hora certa, sempre se referindo à terra de Israel e com o ciclo e o ciclo de plantações de Israel, né? Também tem isso. E aí, olha só, mas se você não me ouvir, se a sua alma rejeitar as minhas leis e você não cumprir as minhas mitzvot e quebrar minha aliança, então farei o mesmo com você. Você quebrou comigo, eu quebro com você. Trarei sobre você uma doença, que este espírito de tristeza. Você, então, vai semear sua semente em vão. Aqui eu trago a forma, vamos dizer, semente em vão. Você planta e não dá fruto algum, ou fruto não é suficiente. Né? Porém, o seu rosto contra você e você será derrotado pelos seus inimigos. Praticamente, estou te condenando à morte. Aqueles que te odeiam dominarão você e você fugirá, mesmo que ninguém o persiga. Então, o capítulo começa desse jeito. Existe costume de daquelas pessoas que a gente quer dar grandes homenagens dentro da nossa comunidade, que são grandes doadores, a gente traz para ler o texto da Torá, onde estão as bênçãos, e normalmente as maldições, o próprio Barcorê lê sozinho, não chama ninguém, para ninguém ficar ofendido que foi chamado para ler as maldições, e as maldições, apesar de ser, e é um texto grande, lê de uma vez só, não, nem dá duas ali, ó. Lê todas as maldições. E não é a única vez que aparecem maldições na Torá. Ele começa em Êxodos, um pedacinho pequeno, aqui aprofunda, em Deuteronômio, no final, no último livro, temos uma lista maior ainda de maldições. E, então, todas elas sempre a gente procura ler de forma rápida, sem grandes entonações, para né, para agilizar, para que a gente não fique em cima das maldições. Mas o que eu queria trazer primeiro, o primeiro conceito, justamente essa coisa de preto e branco. Quer dizer, na Torá não tem cinzas. E isso nos meus dias de hoje me incomoda muito, né? De só ter branco e preto e nada no meio termo. E aí parece que a gente vive nos extremos. Eu não gosto de nenhum dos dois extremos. E isso é uma boa discussão para a gente começar, se alguém quiser falar sobre essa coisa de onde está essa parte mais cinza na Torá, né? É aqui, né? E se obedecermos a Deus, seremos recompensados, e ao contrário, punição. Nós escolhemos o que queremos. Aí sim, uma questão importante, né? O livre-arbítrio. Cabe ao ser humano. Deus está lá. Você escolhe o que você quer. Então, estamos aqui essa imagem aqui no pé do Monte Sinai, acampados, recebendo todas essas mitzvot, todos esses mandamentos, e temos que escolher que caminho seguir. Então, isso é legal, né? Para a gente ver nesta parte do texto, prática dois princípios da nossa religião bíblica nesse finalzinho desse livro. O conceito do livre-arbítrio e a doutrina dessa recompensa e punição, né? Desse preto e branco. Contudo, mesmo no último caso, quer dizer, e aí isso que é legal, a gente vai ver mais para frente ainda, mesmo que eu escolha ah, não caminhar nos mandamentos de Deus,
ainda assim existe uma esperança que eu vou falar sobre Teshuvah. Quer dizer, sempre existe tempo de arrependimento. Eu acho que isso é uma parte bonita da Paraxá. Né? Não é só, você escolheu o lado, não escolheu os meus caminhos, então você vai morrer. É o que o texto diz. O texto diz isso. Você não vai plantar nada, não vai ter dinheiro para nada, vai morrer, os inimigos vão te matar, mas sempre tem uma última chance e nós vamos voltar a isso daqui a pouquinho. Gosto mais dessa parte. Talvez seria a parte mais cinza, quer dizer, né, dá para. Então, essa primeira metade, né, ela tem essas. As bênçãos são 13 bênçãos, vai de Levítico 26, 3 a 13, e depois são 30 maldições. Né? Sempre a maldição é sempre maior do que as bênçãos. Isso nos outros trechos da Torá, onde isso aparece também, sempre as maldições são mais cruéis e maiores do que as bênçãos. Muito bem. Então, temos esses dois caminhos para seguir. Levítico, então, Flau também comenta que Levítico 26 não apresenta paralelos próximos com qualquer outro documento conhecido do Oriente Próximo. Tinha coisas que lembravam, mas não exatamente igual. Embora também tenha uma linguagem estereotipada dos tratados das maldições, né? Essa coisa de ruim, né? E que em hebraico é o conceito de torrerá, né? No Plauto, se vocês quiserem aprofundar essa questão, um belo texto no Plauto, na página 873, fala sobre Torrechá e comenta as diferenças das maldições, tanto em Êxodos, né, no comecinho, 23, 20, e compara com as maldições de Deuteronômio. Então, se alguém quiser se aprofundar, está aí no Plauto, página 873, um texto de uma página e meia, que eu acho que pode ser interessante a leitura. Mas, então, é isso aí. Então, se você seguir as leis de Deus, vamos ter chuva para a colheita abundante, os inimigos vão cair facilmente. Então, aí eu queria realmente abrir para a gente conversar. O que significa, então, quando hoje não chove? Né? Quando temos seca, ou quando hoje temos, né, chuvas matando muita gente inundada, a gente rezando para que eles sofram o menos mínimo possível. Né? Então, o que Deus está dizendo? Nós fizemos alguma coisa errada para receber esse castigo? Né? Né? Se nossos e com as guerras em Israel e com soldados e com as pessoas sequestradas, né? Então, se não chove suficiente, ou chove muito, os inimigos não caem, significa que Deus não está cumprindo a promessa dele, de que o povo judeu não está cumprindo a promessa feita por Deus. Nós vamos lá, nós estamos, né, estamos tentando ser bons seres humanos, cuidando um dos outros, rezando, e Deus não está vendo isso porque ele está nos dando, né? Hoje, 52 graus da Índia, Indonésia cai lá a montanha, morreu também 50 pessoas. Que mundo é esse? Ou que Deus é esse que não nos cuida? E aí, o que vocês têm para falar sobre isso? Palavra com vocês. Eu posso falar? Deve. Pois é, dentro da Paraxá e pô, essa conexão que tu fizeste da chuva com as catástrofes que acontecem hoje foi algo inusitado, né? Assim, muito preciso bem interessante porque eu acredito que as mesmas questões filosóficas e as mesmas questões emocionais ou espirituais, eu não sei, que acontecia desde os primórdios, de questionar, não tem chuva, os inimigos estão triunfando, o que que eu posso fazer? São as mesmas, mas eu penso assim que, sabe, talvez eu esteja errado, em vez de, ou como os colocamos hoje, os terremotos da Índia, do Nepal, não sei por onde,
as enchentes aqui perto dos nossos vizinhos, principalmente meu aqui do Rio Grande do Sul. Eu penso mais que em relação talvez eu esteja errado, mas o que que eu penso? As pessoas colocam culpa em Deus e esquecem das suas responsabilidades com o meio ambiente. É muito fácil cada um as pessoas ou de vários segmentos religiosos que talvez não concebam, penso que a espiritualidade está acima e não humanizam essa divindade em relação de estender a mão ao próximo. É mais fácil dizer que alguém está tocando a última trombeta, ou está chegando ou voltando, tá entendendo? E dizer que eu vou falar aqui do Rio Grande do Sul, colocar o Rio Grande do Sul sobre uma penalidade divina e em dizer que o Rio Grande do Sul é a terra onde tem menos a religião de maior expressividade que está no Brasil, né? Então, nós estamos falando entre nós, então, colocando religiões de matriz africana, então vocês estão sofrendo porque vocês estão desagradando esse Deus. Então, que Deus é esse? É, então, que Deus é esse? Teve até uma palestra aqui em Santa Cana, em Lages, eu também participei dessa mesa redonda, dessa conversa, e me trouxeram, assim como eu faço ciência da religião, então é algo assim que eu digo, puxa, que Deus é esse? Quer dizer, então Rio Grande do Sul, aí eu talvez, a palavra que eu trouxe, não sei se é certa, eu disse assim, pois é, já que nós estamos falando e vocês trazem conceitos bíblicos da maneira da hermenêutica deles, eu digo assim, o pai Abraão disse assim que aquelas cidades circunvizinhas, não sei o nome que seria em hebraico, mas Sodoma e Gomorra, e disse, se tiver cinco, quer dizer, cinco você vai destruir, ó juiz de toda a terra, por amores. Não, não vou destruir nada. Aí eu digo assim, pois é, mas quantos cristãos gaúchos também estão padecendo? Porque tem mais religião de matriz africana lá, então é um castigo. E onde que estão os outros? Sabe? Muito Então, bem. É. Eu acho, quer dizer, é um maniqueísmo, né? E aí é um maniqueísmo complicado. Temos mais gente aqui na fila, vamos deixar todo mundo participar. André, depois Dani, depois Débora. Eu queria divagar um pouquinho. Uma parte da minha divagação vai com o que Jacobson falou, qual é a responsabilidade do homem nessa história toda. Mas vamos começar um pouquinho com o exercício da própria Torá, né? Eu enxergo que o texto nos convida a uma provocação e diante de todo esse, parece crime e castigo, esses romances, etc., mas ele me convida a uma provocação de que eu devo responder a essa provocação da seguinte maneira. Primeiro, existe meritocracia? Então, a Torá nos convida a entendê-la como um livro onde existe a meritocracia, ou ele nos convida a perguntar se de fato não existe meritocracia. O mundo, de fato, pode ser bastante caótico, muito mais caótico do que nós gostaríamos que pensar, e por isso a gente imagina que é um Deus que existe. E aí eu pergunto, me mostre o Deus que você acredita, eu te direi quem é. E, e esse Deus, evidentemente, construído à imagem e semelhança do homem, e não ao contrário, de certa maneira, vem para nos trazer segurança e que existem certezas nas questões. Evidentemente, se você é uma pessoa dentro da ética, como propõe o texto, as probabilidades de você dar certo e conseguir viver com seus semelhantes é muito maior do que se você não for. Mas eu colocaria a palavra probabilidade na história e não simplesmente garantia. Certeza, não certezas, né? Não, não certezas, mas o texto quer, aparentemente, nos dizer tenha certeza que, né? Mas eu vejo isso como uma provocação, que é justamente o que nós estamos discutindo aqui, e o Michel trouxe. Para mim, é uma provocação
que me traz que, embora eu saiba que o mundo é muito mais perto de algo caótico e que Deus tem a sua limitação e nos convoca a ser parceiros, talvez até no mesmo nível que ele, que aí vem a responsabilidade, eu vejo que nessa história, embora eu ache que exista o caos, eu compro a ideia de que possa existir um Deus que possa me trazer a maturidade suficiente e o crescimento para entender esse mundo de outra maneira. Esse é o exercício do texto. Obrigado. Obrigado. Obrigado, André. Dani, Costa. Olá, Michel. Bom, só um instantinho, Olá quer a dizer, dessa todos. vez essa seria a parte cinza, né? Quer dizer, não é preto e branco. Cinza é se eu fizer mais chance de que o mundo será melhor. Pô, é uma boa saída para a parte cinza. Vamos lá, Dani. É, eu, na verdade, queria falar sobre uma outra parte, mas eu vou pegar carona nesse assunto. É, eu costumo olhar assim, primeiro que a gente lê esse mesmo trecho, diariamente a gente lê no Shema Israel, né? No segundo parágrafo. A gente até não lê, a gente fala em voz baixa ou não fala a parte da maldição, que é menos extensa, menos detalhada, mas afeta justamente o mais precioso para quem vivia naquela época, que é a chuva na hora certa, né? Tem chuva na hora certa, tem comida. A gente vê que uma das histórias mais importantes da Torá trata de 7 anos de chuva e 7 anos de seca, né? Eu gosto muito dessa coisa que você falou, André, de que fizemos Deus a nossa imagem e semelhança, né? Esse Deus humanizado que coloca para a gente regras que, se a gente não cumprir, a gente vai ser castigado. Eu não consigo enxergar no Deus que eu entendo de todo, do whole picture, né? É óbvio que na Torá a gente tem esse Deus irado, todo cheio de características humanas, mas se a gente olhar para as mitzvot não como algo que agrada a Deus e por isso ele vai nos recompensar, mas como código, como ensinamentos éticos de viver em sociedade, como práticas pessoais que me levam a uma vida saudável, a uma vida produtiva. Então, fica direta a conexão entre, se eu cumprir as mitzvot, eu vou colher coisas boas, porque eu estou plantando coisas boas. Eu estou plantando bons relacionamentos, estou plantando saúde, estou plantando produtividade. E O que como me você chamou a atenção, justifica as quando eu levantei tragédias? a mão, Como você justifica as oi? tragédias se você está fazendo tudo certinho? Não, então, que as tragédias, elas não são só pessoais, né? Eu não queria entrar muito nessa história do Rio Grande do Sul, porque eu lembro quando eu era criança que a piada era a gente precisava virar o Brasil, porque assim, toda notícia que a gente via era enchente no Rio Grande do Sul e seca no Nordeste. Então, eu acho que isso aí tem mais a ver com a nossa escolha de ocupação de terra e como investir o nosso dinheiro em urbanismo do que com catástrofe natural. Mas não vamos entrar nesse assunto, porque o que me chamou mais atenção é que as doenças que estão se alastrando hoje pelo mundo de uma forma absolutamente pandêmica, muito mais catastrófico do que cataclismas pontuais aqui e ali, é a depressão, que está lá no trecho que você leu. Eu vou colocar uma tristeza na sua alma. A última coisa é você vai fugir mesmo sem ter inimigos te perseguindo, síndrome do pânico. Me dá autoestima. E você tem a coisa, eu vou virar o meu rosto contra você, ou seja, o Deus que habita em mim vai olhar para mim, não vai gostar de mim, baixa autoestima, todos os problemas de autopercepção enfim. Isso me preocupa muito mais como catástrofe, né? E eu acho que é muito interessante se a gente conseguir olhar para as mitzvot como essa prática da vida saudável, tanto em sociedade, né? Ben Adam Lechavero, como eu comigo mesmo, Ben Adam Lamakom, né? Que acabam sendo comigo mesmo, são práticas de saúde e tudo mais. Obrigado. Obrigado, Dani. Débora.
Bom, esse moço que falou agora é o André, é o nome dele? O primeiro foi o André, agora foi o Não, Dani. ele, Dani. Pô, Dani. Dani, você roubou minha fala. Eu imaginei que você fosse falar sobre o lado psicológico. Eu Pois é, levantei a pois mão é. primeiro, Pois desculpa. é. Não, tá tudo bem. Eu espero conseguir agregar algo a mais. Eu penso exatamente igual ao Dani, e o que eu reflito e sinto é que esse Deus, não me agrada a ideia dele ser um Deus punitivo, vingativo e até orgulhoso. Faça o que eu quero e assim você vai ter do bom e do melhor. Não fazendo o que eu quero, você vai sofrer. Eu Ah, leio assim. Eu não gosto desse Deus e também não, também não. esse não é o meu Deus. Que bom. É, o meu Deus é um Deus que nos fez a sua imagem e semelhança. Eu entendo que cada um de nós, seres humanos, tem uma porção divina interna. Quando a gente, assim como o Dani acabou de falar, se preocupa em agir, em atuar, voltado para um tikkun olam e voltado para dentro de si, fazendo o seu melhor, usando a sua divindade interna, é uma forma de contribuir para o seu entorno, e isso vai num crescente, chegando ao máximo possível dos habitantes da Terra. A minha interpretação da pandemia foi um benefício. Eu acho que a pandemia, de verdade, acredito piamente que, infelizmente, muita gente padeceu, muita gente morreu, mas eu vejo a pandemia como uma crise mundial, onde foi necessário abalar as estruturas de cada pessoa, de cada ser desse planeta, para olhar para dentro de si e ver aonde eu contribuir para o pior, para se acontecer isso. Porque eu entendo que as crises, né, as crises de climas que causam problemas climáticos extremos, desastres, altas temperaturas, todas essas manifestações ecológicas, elas são uma resposta à contribuição de cada um de nós. Eu sinto assim. Eu acho que a gente é responsável por tudo. Então, é a autorresponsabilidade de cada um de nós, integrantes desse planeta. E eu acho que Deus nos deu o livre-arbítrio. É o tempo todo é falado isso na Torá. Eu entendo que em todas as é parashiot que fala, o Paixão. parashot. Sim, Em sim. todas as parashiot, acho que a grande mensagem é: olha para dentro de si. O que você está fazendo? O que você está pensando? Como você está sentindo? E como você está se comportando? Né? E qual é a sua responsabilidade com tudo isso que está acontecendo? Então, eu acho que eu não vejo, só para fechar, né? Eu não vejo esse Deus como um Deus punitivo e vingativo. Eu acho que é uma interpretação que os Rahamim deram e que eu não compactuo com a ideia de ser uma punição, mas sim um balançar para ver o que você pode fazer para melhorar, para ajudar no Tikkun Olam. Acho que é mais ou Isso menos você isso. está caminhando para o final da Paraxá e a gente vai chegar talvez perto disso. Oh, desculpa, é minha Nada, foi ansiedade muito aí. bem, foi muito bem, foi muito bem. Eu acho que é isso. Eu também não gosto desse Deus punitivo, né? Eu acho que existe o Deus amoroso, o Deus que abraça, o Deus que aceita coisas, né? Aceita as Sabe o coisas que, erradas que a Michel? gente faz também. A gente não Uma, vai, é impossível andar o tempo todo sempre fazendo o que é correto, o que é só, correto também, entre aspas, só né? tem Quer uma dizer, quem coisa importante que eu não vai. falei, uma coisa que para mim é importante, que eu discordo um pouquinho do André quando ele diz que a tendência é caótica. Não, Uhum. eu não acho. Eu vejo tudo, o universo, a vida benigna. Mas eu acho que a gente está aqui como missão
olhar os desafios que cada um recebe como um chamado para não ir para o lado caótico. Mas eu ainda vou complicar o tema, o Celso pediu para falar. Deixa, eu vou complicar para a gente depois tentar ver se a gente tem uma saída lá no final. Pois não, Celso? Volta, Desculpa volta. o atraso hoje. Tem problema. Hoje foi um Fale. pouquinho complicado para chegar no horário. O que eu queria trazer aqui é que, em função disso que a gente está falando aqui, eu acho que a Haftará completa essa ideia, que a Haftará que a gente não está estudando aqui, né, mas ela vai ser lida junto no sábado, que é do profeta Jeremias, né? Porque Jeremias é um cara que assistiu à destruição de Jerusalém. Então toda a profecia dele é muito atormentada, ele é muito agoniado, ele viu muita coisa, muito sofrimento, muita dor, muita destruição. E na Haftará, ele tem uma frase que a gente vai ler no sábado, que ele fala assim: porque o Eterno decretou mal tão grande sobre todos nós? Qual é a nossa iniquidade e qual o pecado que cometemos contra Deus? Então eu acho que quando a pessoa sofre uma coisa tão dura, ela serve como um ponto de reavaliação para ela. Para ela reavaliar a posição dela, se tá tudo certo mesmo, igual você falou, acho que foi com o Jacobson ou com o Dani, por exemplo, eu faço tudo certo, mas está fazendo certo mesmo? Então, tenha certeza disso. Eu acho que é por aí a coisa, e depois, mais para frente na Torá, a gente vai ter lá Kitavô, que aí só tem maldição o tempo todo. Só tem Torrehot o tempo todo. Então, eu queria trazer isso, que eu acho que a Haftará completa bem essa ideia aí. Obrigado, Michel. Mas antes da gente chegar lá, quer dizer, um pouco do que a gente falou aqui, quero trazer o tema do Holocausto, né? Quer dizer, como que a gente explica o que aconteceu com o nosso povo, né? Então, tem muito essa expressão é muito dita por várias, em Kemach, em Torá, em Kemach. Quer dizer, sem comida não tem Torá, sem Torá não tem comida. Então, vou trazer alguns comentários da Rabbi Márcia Plum. Ela é professora em Londres, no Leo Back, uma universidade que eu fui visitar quando eu tinha 16 anos. Quase que eu fiquei lá. Quase que eu fiquei no Leo Back. Foi por pouco, viu, gente? Foi por pouco que eu ia ser rabino jovem formado, mas eu tive que voltar, não consegui, não fiquei. E era uma sinagoga, hoje é um centro do reformismo mundial, né, bastante importante. E ela traz algumas coisas bastante importantes aí, né, sobre isso aqui, né? E ela traz no texto que as maldições sobre o vazio e a fome. Fome de paz, descanso, terra e comida. Uma delas enfoca a fome física, né? Então, ela cita o Levítico 26, quando eu quebrar o teu cajado de pão, 10 mulheres assarão o seu pão num único forno, eles distribuirão o seu pão por peso, e ainda mesmo que você vai comer esse pão, você não ficará satisfeito. É, é uma maldição sobre a maldição. Quer dizer, você está comendo e não se sacia. É assim, loucura, loucura. Espero que ninguém com a imagem fique com vontade de comer pão. Espero que todos já jantaram, né? Porque a imagem é forte. E aí, então, este versículo, né, de 26, ele implica que mesmo quando comemos, ainda sentimos as dores da fome semelhantes a que sentimos no Yom Kippur. E, eu entendo, e ela trazendo o texto da Rabina Márcia, que esse versículo prenuncia a experiência judaica durante o Holocausto. Né? Nos campos havia fome constante. Né? Não tinha. Em vez de assar pão nos fornos, como sugere o nosso versículo, as próprias mulheres foram enviadas para os fornos. É difícil de falar onde estava Deus nessa hora. Não, a gente já viu vários rabinos, vários comentaristas tentando mostrar. Eu não consigo. Para mim, Deus tirou férias. Né? Durante 5 anos, Deus não estava lá. Né? E sinto isso da minha família. Quer dizer, meu pai, um judeu bastante observante antes da guerra, no pós-guerra virou um judeu secular.
Ele já não acreditava mais nessas mitzvot do mesmo jeito que ele tinha na juventude. E eu não podia discutir isso com ele. Eu entendia, realmente ele falou, cadê Deus que permitiu tudo isso acontecer? Né? E vou contar uma pequena historinha, acho que temos tempo. E essa história da Yafa Eliach conta a seguinte história sobre a sobrevivente Tula Friedman. Um garçom veio à mesa com uma cesta de pães. Tula fechou os olhos e inalou o aroma do pão recém-assado. Ela passou a cesta para mim sem pegar nada. E ela disse, sabe, nos campos de concentração, eu sonhava que um dia me casaria com um padeiro. E em nossa casa sempre haveria pão em abundância. Por esta cesta de pão, disse outra mulher do outro lado da mesa, você poderia comprar no acampamento, nos campos de concentração, todas as joias que você vê nesse bar mitzvah, como se elas estivessem numa mesa de bar mitzvah. Uma vez em Bergen-Belsen, troquei um anel de diamante por uma fatia de pão branco. Hoje não, respondeu Tula, e nunca mais. O garçom estava prestes a retirar o pão e outra mulher falou, não, deixa na mesa. Não há nada mais reconfortante neste mundo do que ter uma cesta de pão fresco da mesa à sua frente. Nos acampamentos da Segunda Guerra, os dias estavam cheios de maldições, semelhantes às da porção desta semana da Torá. A frase talmúdica, em Kemach, em Torá, em Kemach, se não há comida, não há Torá, se não há Torá, não há comida, é pungente à luz do holocausto. Em outras palavras, se não houver comida em nossos estômagos, ou se não tivermos os elementos físicos ou emocionais, aí vem os emocionais também, essenciais para a vida, então será impossível absorvermos as palavras da Torá ou experimentar a sua espiritualidade. Então a gente sai aqui do preto e branco e já vamos para outro caminho. E se não tivermos espiritualidade em nossas vidas, estaremos perdendo a nutrição essencial para nossas almas. Depois de Auschwitz, muitas pessoas se afastaram de Deus porque não conseguiram sentir a presença de Deus na escuridão. Um pouquinho da história que contei do meu pai. Assim, eu achei que tinha tudo a ver. Eu sei que eu compliquei a história, mas quem sabe tem luz aqui no final do túnel. Vamos ver. E já falamos do meio ambiente, das inundações, das chuvas. Então, também um artigo de Jonathan Arrell, que ele é gerente desse projeto Iniciativa Parashá Ambiental Judaica. Ele pega todos, ele comenta vários trechos da Torá que tem a ver com essa questão de meio ambiente. Ele é bastante um professor, ele é um executivo bastante interessante. Então, pedir chuva, a gente falamos, é fundamental na vida espiritual do judeu. A gente pede chuva, pede orvalho, pede muita, pede pouca. Não está sempre falando da chuva, né? Faz soprar o vento e descer a chuva, dá orvalho e chuva como bênção sobre a face da terra. Isso a gente fala 3 vezes ao dia dentro das nossas orações. Então, chuva pode ser bênção e pode ser maldição. A chuva per si não é nenhuma coisa nem outra. E, sem dúvida, o ser humano aqui deve contribuir alguma coisa. Mas só para a gente ver, eu quero tirar um pouco essa questão do ser humano. Há 50 anos atrás, não foi tão forte a inundação em Porto Alegre, mas teve uma inundação que morreu muita gente também. Quer dizer, então, já estamos falando de 50 ou 60 anos atrás. Né? Vamos ver se isso vai se repetir. A gente tem desastres na costa brasileira todo ano em algum lugar. Né? E voltando para a Torá, né? Se Israel guardar a Torá, Deus fala que vai dar chuva no seu tempo, a terra vai produzir, etc, etc, etc. Eu construirei a paz na terra, já falamos disso. Então, ignore a Torá e farás os céus como ferro. Cessará todas as chuvas e trará seca, de acordo com o Midrash. Pode ser seca, pode ser inundação. Inundação também, temos Noé, né? Temos o Noah também, com dilúvio, que matou todo mundo. Só sobrou Noé com alguns casais de animais. Mesma coisa, né?
Muito bem. Então, o que o Jonathan traz, que é isso que eu queria trazer para você? Não basta apenas rezar pela chuva, né? A gente tem que aí fazer a nossa parte, né? Temos que que seja uma bênção, não pode nem ter muita nem ter pouca. Aqui o dilúvio, né, também trouxe trovões e chuva na época de Joelho. Temos várias passagens de muita chuva também. Isso aí. E com uma compreensão científica moderna de que as ações humanas, e aí que vocês já falaram antes, afetam a qualidade e a quantidade da chuva, esse aviso de Belrucotai, ou seja, cuide bem, faça as coisas certas, porque se você não fizer certo, né, a natureza vai se voltar contra vocês e vocês vão morrer. Então, fazer a coisa certa não é só cumprir os mandamentos, é também cuidar do planeta, que é a nossa casa, né? Então, cuidando da casa, a gente tem que fazer as ações, porque coisas que a gente faz aqui podem impactar todo o planeta. E, lógico, a gente sabe que estamos cobrindo tudo de asfalto, não tem lugar para a água sair, com essa crescente urbanização, é complicado, estamos agredindo o lençol freático. Nós sabemos o que estamos fazendo, entre aspas, de errado. Não está escrito isso na Torá. A Torá dá outros exemplos de coisas erradas. Nós podemos fazer essa analogia e falar: nós não estamos cuidando bem da nossa casa. E com isso vai, né, aqui a nossa terrinha aqui está complicada. Então, ele traz o Rabino Yehuda Levi Ashlag, cabalista do século XX, escreveu que Deus estabeleceu as leis da natureza no mundo. E uma pessoa ou sociedade que transgrida uma das leis será punida por meio da natureza. Ele compara a natureza a um juiz estabelecido por Deus para punir aqueles que violam as leis da natureza. Ou seja, que ele está comparando as leis, os mandamentos da Torá com as leis da gente cuidar bem da nossa terra. Então, rezar por chuvas benéficas, e depois, isso é isso que eu queria fazer. Ignorar os problemas do aquecimento global e do desenvolvimento humano descontrolado é como rezar por uma boa saúde e depois continuar comendo mal, fumando um maço de cigarro por dia. Então, o que adianta a gente falar que isso, né, pede e faz coisa errada? Então, precisamos, né, nós temos que fazer aquilo que falamos. Agir contra os nossos próprios interesses quando queimamos excessivamente combustíveis. Né? Eu não tenho mais carro. Eu optei por não ter carro. Por quê? Para queimar menos fóssil. Então, o que muitos meus amigos pegam o carro para ir no supermercado ou na farmácia perto, eu vou andar 10 minutos. Primeiro, faz bem para o meu corpo andar 10 minutos. E outra coisa, eu não estou gastando combustível. Mas eu entendo também quem fala que não consegue fazer isso. E quando tiver frio, quando tiver chovendo, e quando eu precisar, aluga carro. Não vou dizer que eu não ando de carro, que eu não alugo. Mas amanhã eu tenho um cemitério, tem uma matzeiva amanhã no cemitério. Eu vou de ônibus, em uma hora eu chego no cemitério, da minha casa tem um ônibus que em uma hora chega no cemitério. De carro demoraria 30 minutos. São pequenas mudanças do nosso dia a dia que a gente pode fazer o nosso planeta um pouquinho melhor. Acho que, para fechar isso que vocês trouxeram de comentários, acho que, né, traz as duas coisas. A questão onde estava Deus no Holocausto e onde estamos nós cuidando do planeta. Marli, por favor. Então, para mim, essa paraxá, ela é, resumindo, a lei da causa e do efeito. Então, isso tudo que a gente está estudando e na própria leitura literal, né? Eu acho que, para mim, chega dessa forma, né? Então, o que a gente tem a lei da causa e do efeito individual, né? E a gente tem o coletivo, que é o Tikkun Olam, né? Então, eu acho que tudo que a gente está vivendo e vivenciando, né? Um momento
vou dizer para vocês que é um momento bem chato da vida, né? Porque eu não sei, eu já tive momentos melhores, eu acho. Se a gente pensar em termos de alegria, de esperança, né? Porque realmente não tá fácil, né? Para onde você olha e não tá fácil. Então, eu acho que assim, para mim eu resumo isso, essa paraxá nisso, né? Na lei da causa e do efeito. E eu acredito, concordo com o Jacobson, que a gente tem a nossa autorresponsabilidade. Então, por pior que seja, o que que eu tenho a ver com as chuvas do Rio Grande do Sul? Eu tenho porque eu faço parte desse planeta e eu, de alguma forma, seja jogando um lixo, não separando lixo, não cuidando né, dessa parte física, eu também tenho as minhas raivas, as minhas invejas, isso tudo contribui para mim no meu modo de ver. Quer dizer, eu acho que todos nós somos responsáveis, né? Praticando, fazendo todas as mitzvot ou não, mais ou menos, né? Eu vejo dessa forma. E para mim, Deus, ele tem, na Cabala a gente estuda, o Zohar fala disso nessa paraxá, é, que Deus tem dois lados, né? A gente sempre pensa onipotente, mas ele tem dois lados, né? E tem a parte masculina e a parte feminina, a gente estuda. E a parte feminina é a Shekhinah. E a Shekhinah sempre vai estar do lado dos filhos dela. Então, eu acho que depende da gente, do nosso, o que a gente, né, fazendo o bem, a gente vai irradiar esse bem. E aí essa Shekhinah sempre vai estar acolhendo a gente. Muito bom. Obrigada. E você falou uma coisa, a gente fala todo Shabbat, quer dizer, a gente, todo dia, que Deus criou tudo, que Deus criou o bom e o mal. Deus Luz e criou escuridão. a luz e a escuridão. Baraita cor, né? Tudo que temos foi Deus que criou. Mas você tocou na palavra esperança, que é onde eu quero ir para o próximo tomo. Você quer falar, Davi? É só Conselho. uma coisinha. Eu estava pensando a mesma coisa que a Marli, acho que é tudo. É uma relação de causas e consequências, né? O que você faz e depois o que você tem, o que você causa, né? Com as suas ações. Mas acho que isso não explica tudo, né? Acho que explica muitas coisas, mas não explica, por exemplo, para mim, assim, é difícil entender que as parcelas mais frágeis da população são muito afetadas e não foram elas que queimaram combustível. Obviamente, essas pessoas não têm carro, enfim, enfim, estão em outro lugar do mundo, né? A gente sabe que muito do que está acontecendo, da crise climática, não foi criado exatamente aqui nos países mais pobres, mas talvez nos países mais ricos. Então tem um desbalanço aí que me incomoda um pouco. E a outra coisa que é difícil explicar, você já falou sobre isso, né? Mas usando essa teoria de causa e consequência, coisas como o Holocausto e outras coisas muito tristes que aconteceram no mundo, né? Porque, enfim, difícil entender que isso, que a consequência foi cair numa pessoa que não foi ela que fez, enfim, ou pelo menos não foi a maioria das pessoas que fizeram coisas que causassem aquilo, né? Então um pedaço dá para explicar assim, mas não tudo, né? É complexa a explicação, né? Eu acho. Vamos lá. Jacobson fazer um comentário e aí eu vou E aí tentar vai pro encerrar para a gente. Tá Eu bom, já tá na hora. e vou falar sobre Teshuvah. Moré, eu acredito que há tempo eu penso assim que a maior eu me espiritualizo, eu me conecto com Deus quando eu humanizo tudo aquilo que eu sou. Tá entendendo? Um exemplo aqui, nós estamos agora com a campanha do agasalho e de tudo mais, está muito frio, como o Davi falou ali também, a Marli, os outros, por exemplo, as pessoas mais pobres e tudo mais. Aí eu penso que a minha maior oração ou reza não é eu ficar, de repente, fazer as três rezas. Por favor, agora o Davi vai me expulsar. Mas eu rezo ajudando o meu próximo. Com certeza. Eu, Com eu tô certeza. entendendo, então, por que que eu vou ficar com uma jaqueta ou um casaco que faz
2 meses ou 3 que eu não uso. Então ali eu estou fazendo, ajudando o mundo, eu estou ajudando o meu planeta, limpando. Então eu penso sempre que tudo que acontece são consequências do próprio homem. Como tu falaste, e os outros falaram, eu não consigo entender esse Deus vingativo, esse Deus irado, esse vovô que está num trono com um chicote, pronto a chicotear há mais de 6.000 anos ou 6.000 anos a humanidade. Eu não concebo assim, e se é para conceber assim, eu não quero, eu também não quero. Então, eu acredito na minha contribuição, na minha reza. Minha maior reza é estender a mão ao meu próximo. E, obrigado, Jacobson. É exatamente com isso que eu quero terminar. Quer dizer, no final aqui do capítulo 26, infelizmente a gente não vai falar sobre o capítulo 27, não vai ter tempo. Vou deixar aqui uma página sobre o 27. Mas perto no final do 26, fala da esperança. A esperança é mantida mesmo para as pessoas pecaminosas ou que não fizeram conforme os mandamentos de Deus, né? Pecaminosas e confusas. Elas devem dar o primeiro passo em direção à sua redenção, ao resgate, confessando os seus erros e voltando-se para Deus. Quer dizer, e aí por isso esse é o conceito de teshuvá, né? De voltar, de se arrepender. Então isso é humano também. Falar, olha, hoje eu não estava no meu melhor dia, ou eu não fiz uma boa ação hoje. Dá sempre para consertar, quer dizer, não é porque eu fiz alguma coisa errada ou deixei de fazer alguma coisa certa que tudo de ruim vai acontecer para mim e para minha família e para o meu entorno. Não, existe esperança. Deus é bondoso, Deus aceita para aqueles que entendem que se desviaram um pouco e que falam, não me comportei da melhor forma, dá para eu ser um ser humano melhor. É isso que está aqui no final de Levítico, né? Então, no capítulo 39, no versículo 39 do 26, eu vou ler rapidinho, é bem pequenininho, ou ia pedir para alguém ler, mas agora eu já vou. Aqueles que de vocês que sobreviverão, vierem, se sentirem miseráveis por sua iniquidade na terra de seus inimigos, mas ainda se sentirão miseráveis pela iniquidade de seus ancestrais. Então, é a primeira esperança de que você reconhecendo a culpa dos ancestrais. A segunda vem no 42, né? Então recordarei minha aliança com Yaakov, também recordarei minha aliança com Isaac e também minha aliança com Abrão. Ao contrário da ordem, a gente sempre fala Abrão, Isaac, Jacó, aqui ele inverte a ordem, né? Primeiro da aliança com Yaakov, depois Isaac, depois Abrão, e me livrarei E da os terra. teamim são crescentes, viu, Michel? Isso, A melodia a desse trecho melodia. vai menor para o Yaakov, aumenta para o Yitzhak e termina lá em cima para o Lá em Abraham. cima, como é, tá, legal, obrigado, Dani, é isso aí. E a terceira parte da Teshuvá, né, terceira fonte de esperança, Deus é imutavelmente o Deus de Israel, que está no capítulo logo em seguida, no 43. Então, quer dizer, é isso, Teshuvá é isso, e no 45 termina que recordarei em favor deles a aliança com os antigos que libertei da terra do Egito aos olhos da nação para ver seu Deus, o Eterno, no Sinai. Tá? Então, acho que era esta a mensagem. Quer dizer, só para a gente não passar em branco, 27 fala das doações, quer dizer, o capítulo 27 fecha todo o livro que estamos falando do tabernáculo, e é muito legal que a gente falar disso. Estamos numa comunidade que está nascendo, que precisa ser mantida, né? E precisa de doações. Então, as doações são para manter a parte física, né? Para a gente poder fazer o espiritual, a gente precisa doar as coisas que a sinagoga precisa doar dinheiro para que a gente possa ter esses espaços também de adoração. Tem passagens aqui, daria para a gente ficar discutindo mais uma hora, algumas coisas que não dá para entender. Tudo é de Deus, toda a terra é de Deus. É, esta é a fonte, porque a gente não pode comprar terras em Israel, a terra é tudo, né? Nós não podemos comprar, a gente está cedido por um tempo, mas tudo que está lá não é nosso, é de Deus. Temos vários tipos de oferta, mas o importante é que a gente tem que manter essas nossas casas de oração
para que a gente possa ter um espaço para poder fazer. E pode ser no Zoom também, não tem problema. Mas tem, tudo tem seu custo. E aí, são as últimas frases aqui do capítulo 27. Ele, a mitzvot Hashem Tzivai Adonai et Moshe el Bnei Israel Bechar Sinai. Quer dizer, estes são os mandamentos, as mitzvot, que Adonai deu a Moshe, para o povo, ou por meio de Moshe a seu povo. Né? É como que a gente lê isso. Deus não deu só para Moshe, não deu para Moshe e no Monte Sinai, quer dizer, enfatizando que todas essas leis foram dadas junto com os 10 mandamentos, né? Não foram separadas no Monte Sinai. Então, eu termino com essa frase. A Torá é um presente de Deus. Acho que alguém falou alguma coisa parecida aqui. E como acontece com todos os presentes, cabe a quem recebe, aos destinatários, descobrir o que fazer com eles. Obrigado pela participação. Se alguém quiser ainda. Hazak, Hazak, Venit Hazek. Terminamos mais um livro. Estamos prontos para começar mais um. Na verdade, nós Olá, vamos Cavô, terminar. Michel, muito obrigado. Nós vamos terminar de ler no sábado, mas o Michel tem razão. Terminamos de estudar mais um livro. Sábado vamos terminar a leitura desse livro, sábado de manhã, todos mais do que convidados para a gente estar juntos. Temos muitas festas nesse sábado, muitas alegrias para comemorar também nesse sábado. Vamos aproveitar esse momento de comunidade, então, para isso também. Daqui a pouquinho eu passo a palavra se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, enfim, alguma outra colocação. Eu só queria lembrar algumas coisinhas importantes antes da gente fazer o Misheberach para a Fernanda. Nosso Tikkun de Shavuot está chegando, menos de 2 semanas, dia 8 de junho, pouquinho antes de Shavuot. E é uma forma de preparação para o próprio Shavuot, que vai ser na semana logo imediatamente depois, né? Então todos, espero que a maioria, ou todos possam participar. Vai ser em Genópolis. Basta só preencher aquele formuláriozinho para a gente ter a lista das pessoas que vão participar. Então façam isso quanto antes, que a gente já sabe quantas cadeiras alugar, enfim, detalhes operacionais, logísticos aí para deixar tudo pronto para esse sábado. É sábado à noite, dia 8. No dia anterior, dia 7, a gente vai fazer um Kabbalat Shabbat especial no residencial, lá na Vila Mariana, todos também convidados. Dani e eu vamos estar conduzindo, mas a participação de todas vai ser muito, muito bem-vinda. Dani, que está aqui com a gente com o nome de Luciana, está junto com a Luciana, na verdade, né? Dani Zecri. Então, isso é dia 7 de junho, às 6 da tarde. Que mais? Acho que não esqueci nada. A gente continua com todas as atividades. A gente está acabando o primeiro mês do nosso curso de judaísmo. Estamos muito felizes aí com o andamento do curso. Virão mais 11 meses aí pela frente. Temos muitas coisas interessantes acontecendo nisso, nos cursos, 2 cursos de hebraico que estão sendo dados pelo Moré Aguinaldo, que agora saiu porque está indo para o Rio de Janeiro, mas também está, enfim, um momento muito legal Bar Mitzvah dia 15. Bar Mitzvah do Davi Oliveira no dia 15 de junho, lá na Rua Bahia. Esse é na Rua Bahia. O Tikkun de Shavuot não é na Rua Bahia, gente. Ninguém vai para a Rua Bahia no sábado à noite. Sábado de manhã sim, dia 8. Sábado à noite, não, né? Tem que se inscrever e aí vai ser enviado o convite. Tem gente que vai no lugar errado, fica procurando onde será que é, aconteceu em Pessah, algo assim, mas eu não vou nem falar quem foi, né? Mas enfim, é só se inscrever e a gente manda o endereço certinho para a pessoa chegar no lugar certo, tá bom? Mais alguma coisa, Celso? Bom, a programação tá incrível, a programação de Shavuot tá incrível, gente. Convidados internacionais, internacionais de fora de São Paulo, vamos colocar assim. Dança, muita música, a gente vai ter 3 ou 4, 1, 2, 3, 4, acho que 5 músicos tocando. Enfim, vai ser um momento muito especial esse Tikkun de Shavuot. Prepare-se, durma um pouquinho à tarde, porque vai até de madrugada, não tem hora para terminar, tá bom? Vai avançando a madrugada ali, quem precisar dormir ali, pode dormir ali, não tem problema, tá bom?
Acho que é isso. Ah, bom, e o Tikkun, só para não esquecer, é aberto para amigos e familiares. Então, quem já recebeu o convite pode passar para amigos enfim, e familiares, e eles serão todos muito bem-vindos, tá bom? Só precisa botar o nome ali no formulário para a gente saber quem está vindo, né? Como é num lugar particular, não é num lugar público, vai ter, enfim, segurança lá que vai saber quem pode entrar, quem não pode entrar. É meio óbvio isso, né? Então, por favor, não deixem de preencher a fichinha. Demora 30 segundos para preencher a fichinha. Agora eu queria fazer uma mexebeira para Fernanda, pedindo pela pronta recuperação dela. Oi, Fê. Beijo para Davi, você, Fê. Fala, Dani. antes do Michebeira, não sei, acho que é mais interessante a gente finalizar. Eu tinha dois comentários para fazer Tá bom, curtos, então tá bom. Boa ideia. Vai lá, porque daí eu que vou aí o desligar também Michebeira para você. finaliza, a gente mantém esse clima, né, Tá bom, de desejar e fuar. tá bom. Quando você falou o último passuco da Paraxá, eu vim conferir, porque o último passuco do capítulo 26 é muito parecido, Michel. Ele é um pouco mais completo, mas ele também traz a mesma ideia, né? Ele é Hukim, ve Mishpatim, ve Torot, Asher Natan Adonai Beino uven Bnei Israel, né? Então, essas são as regras, as mitzvot, colocou entre ele e o povo de Israel. Então, acho que já tem também no 26 um. E o outro comentário, na verdade, é uma sugestão. Existe um filme chamado Julgamento de Deus, que é justamente um grupo de judeus, é um filme bem antigo, preto e branco ainda, no campo de concentração, discutindo passagens da Torá, falando, e aí, Deus é bom, Deus não é bom, é bem interessante, então acho que dá para encontrar na internet. Eu já comentei uma vez sobre esse filme, me falaram que encontraram na internet. O Julgamento de Deus, God's Trial, tem bastante dessa discussão que a gente começou agora sobre, né? E aí, onde estava Deus quando as catástrofes aconteceram? É isso. Obrigado, Michel. Cola Obrigado, Cavod, muito Dani. interessante o seu estudo. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado, Dani. Mais alguém quer fazer algum comentário ou falar alguma coisa? Então, Misheberach para Fernanda. Misheberach, Avotenu, Avram, Yitzhak ויעקב, אמותינו שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך וירפא את החולה רבקה חיה בת אברהם ושרה, בעבור שאנחנו מתפללים בעבורה. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליה, להחלימה ולרפאותה ולחזקה ולחיותה, וישלח לה מהרה רפואה שלמה מן השמיים בתוך שאר החולים. רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה ובזמן קריב, וכן יהי רצון ונאמר amém. Aquele que abençoou nossos patriarcas Amém. Avraham, Yitzhak e Yaakov, nossos matriarcas Sarah, Rivka, Rachel e Leá, abençoará e curará a Fernanda, pois estamos rezando em seu favor. A Kadosh Baruch Hu está pleno de compaixão por ela para lhe restaurar a saúde, curar, fortalecer e reanimar. E lhe enviará a Refuah Shlema, cura completa para a alma e para o corpo o mais breve possível. Que esta seja a vontade de Deus e digamos amém. Amém. Ken Amém. Yehí Ratzon. Obrigada, Refuah Davi. Shlema. Berach Avotenu Mekor HaBracha Leimotenu Uishlach Lanu Refuah Shlema Refuat הנפש ורפואת הגוף ונאמר אמן. Amém. ברוך אתה אדוני, רופא החולים. Obrigado a todos que passaram esse pedacinho da noite com a gente. Esperamos poder encontrar todos no sábado, se Deus quiser, pessoalmente ou no Zoom, terminar a leitura desse livro, falar Hazak, Hazak, Venit Hazek, todos juntos.
E comemorar as alegrias, né? Temos aniversariantes nessa semana e queremos dar um abraço nelas nesse sábado, se Deus quiser. Mazal tov, Sarinha. Mazal tov, Sarinha, Silvia. תודה. Mas Altov, Sara. Muito obrigada, Bill. Eu não תודה. queria te entregar, não Então, queria te entregar, Silvia, mas agora te entregaram. Então, uma delas nasceu. A outra é a Mas Paola. Tov. De coração. Tudo bom, tudo bom. Mazal tov. Amém. Obrigado, Michel. Obrigado, Michel. Semana Obrigada, que vem tem Michel. mais, se Deus quiser. Semana que Muito vem tem bom, mais. Michel. Cadê você? Bamidbar. Tô aqui, obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau, Um tchau. abraço. Oi. Tchau, Michel, Dani. como sempre, Jurássico. Tchau. Ajuda. Shavua Tov. Não perde a oportunidade. Tchau, André. Tchau, Ana Tchau, Cláudia. queridos. Tchau, 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 querido. Nilson. Obrigada, Davi. Imagina. Tchau, Débora. Beijo, beijo. Beijo. Sara. Tchau, tchau. Beijo, Marli. Obrigado. Shavua Tov para todos. Shavua Tov. Que horas, Nilson? Tov. Ah, Boas Renata. notícias em breve, se Deus quiser. Tchau, tchau. Hoje eu consegui chegar. Durante a Shem. Cheguei atrasada, mas cheguei. Não importa, não importa. Cada um vai chegando quando pode. Cada um vai, enfim, participando e contribuindo da maneira que consegue. Isso é Já mais. peguei um pedacinho. A porta está sempre aberta. E a gravação. Aqui, esqueci de desligar. Aliás, diga-se de passar, deixa eu desligar. Tchau, gente. Tô indo. Tchau, tchau, Faz Marli. muito bem, tá?